Olá pessoal, Dimas Taferi aqui. Já falamos que a vigência da LGPD foi prorrogada pelo Senado Federal no projeto de lei 1179 de 2020. Em caso de aprovação pela Câmara dos Deputados, o que nós esperamos, a vigência da lei então vai passar para janeiro de 2021 e no que diz respeito aí às sanções administrativas previstas na lei, em agosto de 2021. Bom, o ponto que eu gostaria de conversar aqui é o seguinte: em meio a essa crise que nós estamos vivendo, advinda aí da pandemia do Covid-19, existem notícias em que o governo, por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele vai poder passar a monitorar os nossos celulares, isso mesmo, os nossos celulares, para evitar que as aglomerações ocorram entre as pessoas e, logicamente, como consequência, evitar também a disseminação do vírus. Estes dados seriam fornecidos para o governo por meio aí das operadoras de telefonia que operam aqui no Brasil. Veja só que interessante, parece que é uma medida razoável para os tempos de crise mundial que nós estamos vivendo. Inclusive essa medida já foi adotada na Europa, inclusive na própria China, Coreia do Sul e também em Israel. Veja que nós estamos falando de uma medida em que é tomada num momento de reconhecimento de estado de emergência e calamidade pública, que é esse momento que nós estamos vivendo, enfrentando aqui no nosso país, como todos nós sabemos. Alguns pontos chamam a atenção quanto a esse monitoramento que o governo vai poder passar a desenvolver a partir de agora, se é que já não está fazendo. Bom, primeiramente, a possibilidade de identificação de áreas que tenham concentração ou aglomeração de pessoas, por meio aí do nosso dispositivo móvel, que vai informar a geolocalização para a operadora e a operadora repassar isso aí para o governo. Bom, em um segundo momento, uma situação mais grave que deveria ser analisada com muito mais cautela seria o cruzamento das informações de pacientes que efetivamente têm o Covid-19 e a sua respectiva localização. Esse seria um cenário um pouco mais grave, mas que deve ser tratado com uma cautela, porque ainda que a LGPD estivesse em vigor, não é o caso que nós falamos, nós temos um princípio básico aqui, que é o princípio da privacidade, que nós todos temos, princípio constitucional, e em confronto com uma necessidade coletiva de proteção da saúde de toda a sociedade. Então, aí surge uma dúvida a respeito da possibilidade ou não do Estado adotar essas medidas aí de monitoramento. É lógico que esse monitoramento, na minha visão, com certeza ele é possível de ser feito neste momento. Exatamente porque nós estamos falando da adoção de medidas de precaução e orientação de evitar-se aí as aglomerações. Nós estamos em um cenário de guerra, como se diz por aí. Então, de fato, essa medida pode sim ser adotada pelo governo. De fato, com certeza já foi adotada e nós estamos agora sabendo dessas informações. O que eu considero é que a cautela que o Estado tem que ter, e aí essa é a possível crítica, é que seja mantido aí o sigilo de identidade das pessoas que eventualmente forem monitoradas. É claro que o Estado ele pode sim adotar, como já vem adotando, medidas de orientação para a sociedade, mas em hipótese alguma divulgar a identidade, por exemplo, de uma pessoa eventualmente contaminada, já que isso poderia gerar aí uma série de transtornos, com certeza, ameaças, enfim, tudo nessa ordem. Bom, mesmo que a LGPD não esteja em vigor, inclusive, é importante que o Estado ele notifique os usuários, ou as operadoras notifiquem os usuários a respeito desse monitoramento e, acima de tudo, também preserve a identidade dessas pessoas, como eu mencionei. O que tem que ser indicado é a geolocalização e não a identidade da pessoa, e com um fim específico. Então, o que as operadoras têm que passar ao governo, na verdade, são apenas aqueles dados ligados à mobilidade e não qualquer outra informação. Aqueles dados, por exemplo, que a gente tem lá, mapas de calor ou análise cartográfica, sempre ligada à geolocalização da pessoa. Isso
com certeza tem que ser essa a medida efetiva, né? Existem aí ainda informações que esses dados serão direcionados a uma nuvem pública, de forma que sejam agregados aí estatisticamente e de forma anônima, que o que realmente se espera para não existir aí uma ofensa aos princípios constitucionais, LGPD e tudo mais que nós já sabemos. A ideia deve ser, portanto, que seja resguardado o sigilo da identidade e que estas informações sejam utilizadas pelo governo com estratégia e com inteligência para exatamente atendimento dessas recomendações de isolamento social. Identificação daquelas pessoas que estão em pontos de aglomeração e também o monitoramento aí nas cidades de pontos estratégicos, né, que possam aí ter essa aglomeração. E aí, a partir disso, o governo tome medidas, né, envia a polícia lá para dar avisos, etc. Né? Então, desde que seja mantida a finalidade para esse rastreamento e resguardada a fonte, parece realmente que é uma medida salutar para ajudar aí no tempo em que nós estamos vivendo de crise, né? Sempre respeitando o bom senso, né? A razoabilidade e os princípios constitucionais. Existe uma finalidade para esse monitoramento. Então essa finalidade tem que ser respeitada tanto pelo governo quanto pelas operadoras de telefonia, para que não sejam expostos os dados pessoais das pessoas, e sim apenas e tão somente os dados de geolocalização para os fins específicos aí de prevenção de aglomeração e recomendação do isolamento social, advindo dessa crise que estamos enfrentando. Tá certo? Forte abraço!